Olá, pessoal. É um prazer tê-los aqui. Meu nome é Rodrigo Bahia, sou educador físico, criador do canal Estuda Comigo. Músculos, origem, inserção e ação. Esse é o tema de hoje. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já peço a você que deixe seu like no vídeo, ative o sininho para que você possa receber a notificação dos próximos vídeos e compartilhe também com as pessoas que você acha que esse tipo de informação possa fazer sentido. Então, vamos lá, vamos para o conteúdo. Complexo do ombro. Vem comigo. Sobre complexo do ombro, eu fiz uma aula, inclusive vou deixar aqui na descrição desse vídeo, se você não viu, recomendo que veja, onde tratamos das 4 articulações que envolvem o complexo do ombro. Externo-clavicular, acromioclavicular, escapulotorácica e glenomeral. Tratamos dos acidentes ósseos e hoje vamos tratar dos músculos que envolvem essa articulação. Tudo isso para que o profissional que esteja em formação ou que já seja formado e tenha interesse em lidar com pessoas com lesão, tenha aí um material, consigam se despertar para essa área, tenham curiosidade de estudar um pouco mais para conseguir ajudar a parcela aí da nossa sociedade que sofre com dores. Particularmente aqui, dores, lesões em região de ombro, ok? Então vamos lá. Nosso boneco anatômico, a gente vai começar aqui. Primeiro músculo que vamos conversar vai ser o trapézio. Esse músculo grandão aí, ó, é um músculo plano, tá? É um músculo grande. Então, vamos começar aqui da parte do crânio, ó. Então, a gente tem uma origem do trapézio, essa parte mais clarinha, onde eu estou passando o cursor, tá vendo? São as origens. Então, a gente tem uma origem aqui na base do crânio, tá? E aí ela vem aqui, ó, deixa eu virar um pouquinho aqui o boneco. Ela vai estar aqui, ó, nos processos espinhosos. Deixa eu ver se eu consigo tirar alguns músculos aqui, para que vocês consigam ver melhor ali a origem. Tá vendo? Esse é o trapézio lá. Então ele vai estar aqui, ó, nos processos espinhosos das vértebras, tá? No meio das vértebras. Então ele vai estar no processo espinhoso de C1, e aqui vai vir todas as vértebras cervicais. Ele vai estar em todas as vértebras torácicas também. Então ele termina lá, ó, tá vendo? Ó, a última vértebra torácica lá, um processo espinhoso. E ele tem a sua divisão para que a gente possa entender, tá? Então a gente tem aqui as fibras, ou a porção, né, superior do trapézio, então que ele vai aqui da base do crânio, processo espinhoso de C1 a C7 mais ou menos aqui, tá? E ele vai se inserir aqui, ó, na clavícula. Então clavícula, na porção lateral da clavícula, então ele vai dominar essa porção lateral da clavícula, você vê que ele vai passar aqui pela articulação acromioclavicular, vai vir no acrômio, e ele vai se juntar aqui às fibras transversas, tá? Ou a porção medial do trapézio. E aí vem aqui essas fibras, né, que vai iniciar aqui, vamos colocar de T1 a T5 mais ou menos, tá? E aí depois aqui de T6 a T12 é a porção inferior do trapézio, tá? Tá vendo aí? As fibras, elas estão no sentido subindo, né? Da região de origem aqui, e elas vão se inserir na espinha da escápula mais medialmente, tá? Essa é a constituição anatômica do trapézio. E toda a origem, inserção, isso tudo faz diferença, pessoal, na hora da gente analisar um movimento, tá? Então, a disposição das fibras. Você vê que essas fibras aqui, ó lá, pegando da sua origem aqui, ó, tá vendo como é que elas vêm descendo, ó lá? Entendeu? Aí você vê aqui, ó, o trapézio inferior, como é que as fibras elas vêm subindo, estão pegando da origem. Eu analiso a origem, ó, como é que elas estão subindo. Então as outras estão descendo e essas daqui elas estão subindo. Então aqui no caso seria uma porção, ó, que ascende, tá? E aqui uma porção descendente, que as fibras descem pegando como base a origem, tá? O trapézio, ele tem envolvimento no crânio, nas movimentações de cervical. Então, quando a gente para pensar em uma posição que eu estou flexionado, o trapézio é um músculo que estende, ok? Ele é responsável por esse movimento, ele é responsável pelo movimento, tá? E ele influencia também na rotação. Você pode ver que a gente tem fibras um pouquinho aqui, ó, do lado. Então, as rotações, ele também tem participação na rotação, para o lado oposto. Ok?
Rodrigo, por que é relevante eu ter esse entendimento? Eu sempre vou dar um spoilerzinho aqui relacionado à lesão. Imagina um cliente com uma lesão de cervical. Vamos colocar uma hérnia de disco. Eu vou colocar aqui para vocês no vídeo só uma figura de uma foto cervical para vocês verem a curvatura, que é uma curvatura natural da região cervical, tá? O trapézio, por ele fazer esse tipo de movimento, né? Então, o trapézio, um trapézio muito encurtado, com alguma dificuldade, bem travado, ele pode estimular muito essa extensão, ou até uma hiperextensão, dependendo do cliente. E isso vai fazer com que aumente a pressão dentro dos discos num sentido que não será anatômico. Então, você pega uma vértebra, tá vendo a cervical aqui, ó? Então, você vai ter compressões posteriores fazendo tensão anterior, que você está acentuando uma curvatura. Então, a curvatura, ela tem que existir, mas você está acentuando ela. Exemplo claro, já viu o cara que ele faz encolhimento, ele faz assim, ó? Exemplo claro disso. O trapézio, ele está lá na base do crânio e ele está no processo espinhoso. Então, ele faz essa extensão. Então, ele está com um trapézio muito encurtado, um cliente ali que não tem um bom entendimento de uma postura neutra para realizar um exercício forçando esse movimento. Então, pessoas que têm uma hiperlordose cervical, a gente deve ter muita atenção a essa musculatura, né? No entanto que fisioterapeutas procuram fazer ali liberações nessa região para você aliviar aí, para você relaxar, para você não tensionar. Então, um aluno com hérnia de disco, aí já vai o primeiro spoilerzinho. Cara, compensa um aluno iniciante, não tem um padrão motor legal, fazer encolhimento, solicitar muito essa região, assim, muitas das vezes numa boa avaliação você percebe que esse cliente está sempre assim, ó, olhando muito acima. Então, você percebe a acentuação da lordose cervical dele. Então, tudo isso você tem que levar em consideração. Por isso que origem e inserção é importante, tá? Então, no crânio, ele vai fazer esse tipo de movimento. E aqui, agora, no complexo da escápula, ele encolhe. Né? Então, numa posição deprimida aqui, ele vai elevar a escápula. Isso aí é bem tradicional, muita gente já sabe disso. Então, ele faz essa elevação. As fibras aqui transversas, junto com o romboide, que eu já vou tratar, vocês fazem a retração da escápula, né? O movimento de adução escapular fecha as escápulas. E aqui as fibras inferiores aqui fazem a depressão. Então, eles trabalham a partir de uma postura elevada, ela deprime, tá? Então, me conta aqui nos comentários, se eu perguntasse a vocês, vamos colocar aqui uma pergunta muito simples. A pergunta é a seguinte: diante do trapézio, vocês acham que aqui a porção superior ela é muito mais solicitada, muito mais ativada no nosso dia a dia do que a porção inferior? Vocês concordam comigo? Ou vocês acham que eu estou errado? Aqui, gente, não é uma pergunta para vamos ver arte. Não, estou perguntando para vocês. É mais comum vocês pegarem pessoas com boa postura ou o cara que está aqui assim? Reflita um pouquinho sobre isso aí. Tudo isso aí são análises que fazemos quando realizamos a avaliação de um aluno para iniciar um treinamento. Caso esse aluno queira um melhor padrão motor ou tenha algum tipo de lesão, precise de um cuidado diferenciado, tá? Isso é tudo analisado. Então, vale a pena o questionamento. E também, o trapézio como um todo, ele rota a escápula lateralmente. Então, para eu conseguir fazer esse movimento, ó, né, no caso, no exercício tradicional, que é o desenvolvimento, o trapézio, ele roda a escápula. A escápula está aqui, ó, ele roda. A escápula ela tem que rodar para ela cooptar a cabeça do húmero. Então, a gente sabe, a gente vai estudar isso em artrocinemática, né, dos graus de movimento que acontece na articulação glenomeral e dos movimentos que acontecem na escápula torácica. Então, a escápula ela acompanha, tá? E o trapézio ele faz esse movimento. Então, aqui, ó, as fibras superiores, geralmente elas vão puxar, tá? Aí ela vai rotar lateralmente. Um dos questionamentos que a galera, eu vejo um pouquinho, são aqui das fibras inferiores. As fibras inferiores do trapézio ajudam a rotar lateralmente, tá? Elas estão aqui ó, na base medial da espinha da escápula. Então, ela rota lateralmente também. Ela puxa para baixo. Então, como se fosse um volante, entendeu? As fibras de cima aqui, as transversas e as inferiores aqui, elas rodam, tá? Então, é importante que vocês tenham esse entendimento. Então, eles participam. Esse é o trapézio. Vamos agora aqui para um outro também que não é muito falado, mas que é muito importante, que é esse cara aqui, ó, que é o levantador da escápula.
Deixa eu tirar aqui alguns outros músculos para eu mostrar para vocês aqui. Aqui o levantador da escápula. Cara, fenomenal. Esse cara aqui, ó. Tá vendo? Ele vai estar aqui, você vai ver que ele vai estar nas vértebras cervicais, só que ele está mais de lado. Então, ele está nos processos transversos, tá? Da vértebra. E aí ele vai estar aqui, tá vendo? Ó, de C1, C2, C3, C4, tá? Processo transverso. E ele está na escápula. Como já vimos na nossa videoaula anterior, então a gente tem a borda medial, e aqui o levantador da escápula está um pouquinho na borda medial, aí ele vai pegar o ângulo superior e um pouquinho da borda superior. Tá? Então ele está medialmente aqui, um pouquinho mais para dentro na região da escápula. Na cervical, ele também vai trabalhar fazendo a extensão, tá? E vai trabalhar fazendo a contração do mesmo lado. Na escápula, ele vai trabalhar elevando a escápula. Então, ele vai subir a escápula, okay? Na elevação da escápula ali. E ele é um rotador medial, tá? Então, diferente do trapézio, que roda lateralmente, ele roda medialmente, tá? Por exemplo, eu quero fazer um encolhimento. Né? Quando eu faço esse encolhimento, eu preciso de ter uma certa estabilidade na minha escápula, e a minha escápula ela roda um pouquinho para dentro, tá? Então, quando eu subo, a escápula roda um pouquinho, até para eu não sair. Né? Eu não fazia desenvolver uma elevação da minha escápula, um encolhimento aqui. Então, quando eu elevo, aqui eu tenho uma pequena rotação medial, e esse cara participa nessa rotação medial. Tá? Então, esses músculos, eles trabalham em conjunto. Sempre quando a gente vai fazer análise, né, de um movimento mais amplo, de algo funcional, a gente nunca vai ver muitas coisas isoladas, tá, gente? É sempre ali, eles estão trabalhando em equipe para que consiga se gerar um movimento harmônico. Então, aqui a gente sai um pouco do individual, esse músculo em específico. Não, aqui são todos amigos e trabalham em equipe. Então, cada um fazendo a sua função. Então, dependendo de determinado momento, um vai ser um sinergista do outro, um vai ser um agonista, o outro antagonista. Eu vou mostrar isso para vocês. Bom, descendo aqui, a gente tem os romboides. Tá? Romboide maior e o romboide menor. Então, ele vai estar aqui, ó, ok? Então, o romboide menor ele vai pegar aqui, pelo que a gente pode ver em C7, né? Tá nos processos espinhosos também, então ele vai aqui mais ou menos, se eu não me engano, até 5, vamos colocar aqui. E ele está aqui na borda medial da escápula. Então, como a gente pode ver a disposição das fibras, ó, então ele vai participar também, tá? Na elevação dessa escápula, e ele participa bastante também na retração da escápula, ou seja, fechando as escápulas, tá? E pela disposição das fibras, ele também vai participar aí na elevação das escápulas. E aí o trapézio, ele eleva e roda lateralmente. O romboide é um outro que também, ou seja, na elevação, ele segura a escápula para dentro, entendeu? Ele segura a escápula para dentro, para ela não sair, ok? Quando eu elevo o meu ombro nessa posição. Então, ele tem um trabalho em equipe muito importante aqui. Vocês podem ver que eu tento trazer para vocês aqui origem e inserção. Rodrigo, uma pergunta que eu recebo. Eu preciso gravar cada origem, cada inserção dos músculos? Se você está na graduação, você vai passar por provas, né? Então, na minha época, tínhamos, né? Você tem prova teórica, você tem prova prática. Então, é importante que você saiba. Quanto mais você lida com parte de movimento, lesão, estuda, tenta entender, fica mais fácil de você memorizar. Mas para mim, o mais importante é que vocês tenham um entendimento. Por isso que eu uso a figura. Então vocês têm que ter um entendimento mais ou menos onde a musculatura está e os movimentos que ela faz. Tá? Agora, precisar certinho no dia a dia, tá? Não. Né? Você não vai ficar falando com o seu cliente, agora nós vamos trabalhar os romboides. E aí você tem um romboide que está no processo espinhoso de C7 a T5. Você não vai ficar falando isso para o seu cliente, a não sei que, sei lá, se surgir essa conversa, se estiver dando um aula para um médico, vocês entrarem em alguma coisa do tipo. Então é interessante, né? Vocês saberem. Mas, para mim, o mais importante é que vocês entendam a funcionalidade do movimento do ombro. Para isso, vocês precisam ter um entendimento de origem, inserção, mais ou menos. Ter isso visualmente na cabeça de vocês. Isso é importante. Bom, agora vamos tratar aqui desse outro grandão, cara. Esse é o latíssimo do dorso. É um músculo muito conhecido também, é a grande dorsal, é um músculo grande, também um músculo plano, você está vendo que ele segue aqui a ideia do trapézio, é um músculo plano, um músculo grande. Ele vai ter aqui várias origens, então ele está aqui, ó, na fáscia tóraco-lombar, isso aqui é uma fáscia,
tá? Onde ele se insere. Então, ele vai estar em processos espinhosos da região torácica aqui, ó, mais ou menos de T6, vamos colocar assim, ó, lá, em toda a região lombar. Depois você vai ver que ele vai ter também uma origenzinha aqui, até na crista ilíaca, ó, lá na pelve. Ele vai se conectar um pouquinho aqui nas costelas, tá vendo lá? Aqui, ó, a conexão dele aqui nas costelas, tá? Ele vai estar um pouquinho também, ó, no ângulo inferior da escápula. Olha só todas as conexões dele. E o ponto de inserção dele está aqui, ó, número. Então, os 3 músculos que a gente tratou até agora, trapézio, romboides e levantador da escápula, eles estão no eixo principal, que é a coluna, e estão na escápula. Aqui, o latíssimo dorso é um músculo muito maior, então você vê que ele está ali, ele vai estar no eixo principal, que é a coluna, vai estar um pouquinho na escápula, vai estar até um pouquinho na pelve, só que agora a sua inserção é no número, tá? E aí ele vai estar aqui, por isso que é importante a gente ter um entendimento, porque só de eu olhar, eu sei que aqui, ó, eu tenho um tubérculo menor. Então você vê que ele está abaixo do tubérculo menor. Abaixo do tubérculo menor é a crista do tubérculo menor. Então ele está aqui, ele está no sulco, mais ou menos ó, no lábio, né? No lábio medial, vamos colocar aqui mais ou menos, tá vendo? Então tem alguns autores que vão falar lábio medial, crista do tubérculo menor, sulco intertubercular, mas é nessa região. Aqui, só de eu olhar, eu preciso ter um entendimento. O que seria importante aqui, ó? Como é que ele está para dentro? Então, só de olhar, eu sei que ele é um rotador interno, ele tende a rodar internamente. No entanto, que um músculo desse também, com níveis de encurtamento muito grandes, isso gera dificuldades. E existem alguns exercícios que você consegue identificar isso, tá? Isso é importante. Então, tá aqui, ó. Esse é o cara. Então, ele é um adutor forte, né? Ele vai trabalhar na adução, nas puxadas, é um exercício muito tradicional utilizado nas academias. Então, ele é um rotador interno. Ele também vai trabalhar ali nas retrações escapulares, né? Nesse movimento de extensão, ó, tá? Do ombro. Então, ele participa em todos esses movimentos. Então, esses são alguns músculos que envolvem a escápula, beleza? Eu vou falar para vocês aqui sobre serrátil, tá certo? Serrátil e peitoral menor. Deixa eu só desmembrar aqui. Aí, legal. Bom, fechou. Também são músculos muito importantes aí. A gente tem. Então, vamos falar primeiro do serrátil, que esse aqui, ó, esse cara aqui é fenomenal. Eles também, né, vão estar ligando a escápula ao tórax, vamos colocar aqui. Só que aí nas costelas. Então, ele vai ter a sua origem na escápula, dá para vocês verem aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, ó. Deixa eu girar aqui a escápula. Então, eles passam por dentro da escápula e estão na borda medial, só que por lado de dentro. Né? Você tem músculos que estão na borda medial, que igual, por exemplo, os romboides. Eles estão na borda medial, mas estão mais aqui, ó, pro lado externo dela. Eles estão internamente, então eles passam por dentro e eles estão aqui nas costelas, ó. Tá vendo? Na margem, né, anterior das costelas. Olha lá que legal. Então, esse aqui é um grande músculo protrador, né? Ele traz a escápula correndo para frente. E ele é um exemplo legal para eu falar para vocês, igual aqui, ó. Tá vendo? Na visão posterior, então ele protra, ele traz a escápula para frente. E aqui, no caso, os romboides, por exemplo, nessa questão da protração, eles são até antagonistas, né? Porque eles estão segurando um limite da escápula. Ó, protrei e eles estão segurando lá atrás, né? Estou alongando eles e contraindo, no caso puxando, né? Contraindo essa musculatura de serrátil. Então, eles são grandes protradores, tá? E eles também trabalham na rotação lateral da escápula. Principalmente as fibras inferiores. Elas puxam aqui, ó. Depois, no finalzinho, eu vou tentar mostrar isso para vocês, esses movimentos, tá? Em 3D. Mas tem na internet, caso vocês queiram jogar no Google, vocês jogam lá, rotação lateral da escápula e serrátil. Vai aparecer. Então, nesse movimento, ó, principalmente as fibras inferiores aqui puxam o ângulo inferior aqui da escápula, a borda medial mais inferiormente, para cima. Então, eles trabalham também ali junto. Eles têm essa participação. Tá? É um músculo muito importante quando a gente trata aí de complexo do ombro, de reabilitações, porque ele é um grande estabilizador da escápula, junto com ali romboides, trapézio, principalmente fibras transversas, entendeu? Tem um papel muito importante ali. Tá? É um músculo quase em forma de leque aqui, mais ou menos. Parece um lequezinho aqui. Aqui dá até para contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 costelas, mais ou menos. Ó, base anterior delas. E o outro que eu tenho aqui é o peitoral menor. Também que é um outro que segue essa linha. Então ele vai estar nas costelas, vai estar bem à frente das costelas, terceira, quarta e quinta costela, só que ele vai estar aqui no processo coracoide. Então ele também é um depressor da escápula, então ele trabalha nessa depressão da escápula. É um cara que a gente olha com muito carinho também. O encurtamento dele é o que pode,
o que a gente chama de chúchio anterior, então ele pode trazer essa escápula muito para cima, né, um peitoral encurtado. A gente não olha só para ele, então existem outras questões, né, que trazem essa escápula para cima, alguns outros músculos que estão fracos, que não estão fazendo o seu papel como deveria, mas o peitoral menor é um cara que a gente sempre olha com carinho aí, tá? Então, mais aqui os dois músculos que ligam, tá vendo? Quando a gente fala, só até agora, complexo do ombro, eu tratei aqui, ó, de trapézio, tratei de levantador da escápula, tratei de serrátil, tratei de latíssimo, tratei de romboide, tratei de peitoral menor, 6 grupos musculares que estão ligados a essa movimentação do ombro, e eu ainda nem falei do húmero. Nesses todos, só o latíssimo do dorso que está se ligando no húmero diretamente. Tá? E agora a gente vai falar da musculatura do manguito. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui e colocar ele novamente. Bom, deixa eu tirar aqui, que agora a gente vai tratar da musculatura do manguito. Uma musculatura importante também. Deixa eu tirar aqui o serrátil, deixa eu ver. Legal. Manguito rotador, tão famoso manguito rotador. Então vamos lá, vamos começar aqui numa visão de trás, vamos começar do supra, o supra aqui. Esse é o supraespinal. Na aula que eu gravei sobre osteologia, eu falei muito, né, quem viu a aula vai lembrar, sobre o tubérculo maior do húmero. Né, ele é maior um pouquinho e ele tem 3 pontos de apoio. E o supra, ele pega no ponto de cima. Isso faz toda a diferença na movimentação. Então, o supraespinal, que é um músculo que está na escápula se ligando ao húmero, ou seja, ele é um cooptador, ele é um estabilizador, também um dos estabilizadores. Então, aqui, para que a gente consiga manter a cabeça do húmero na cavidade glenoide, você tem lá a musculatura do manguito, você tem ligamentos, você tem uma cápsula articular e você tem até a própria projeção da escápula que ajuda nesse ancoramento. Tá, gente? Então, ele é um cooptador e ele é um abdutor. Olha lá, só de a gente olhar por aqui, a gente vê, ó. Então, ele é um abdutor. Né? Ele faz esse movimento de abdução pela sua origem e sua inserção. Então, ele traz a cabeça do húmero para dentro e ele é um abdutor. Tá? Aqui é o infra. Ó. O infra já roda externamente, então você vê que ele está na parte de trás da escápula, na fossa infraespinal aqui, e ele está no tubérculo maior, só que abaixo da inserção do supra. Então, ele roda externamente. Supra e o redondo menor. Tá aqui, ó. Tá? Esse aqui é o redondo maior. O redondo maior ele não é tá, uma musculatura do manguito rotador, são só os 4, que é o supra, o infra e o redondo menor. Então, o redondo menor, deixa eu tirar aqui o infra que vocês já viram, só para vocês poderem dar uma olhadinha na origem aqui. Ah lá, pronto. Deixa eu voltar aqui para eu não me perder. Ah lá, o redondo menor. Tá vendo? Então, olha só, ele está aqui na borda lateral da escápula, um pouquinho mais para cima. Então, ele está num terço aqui, ó. Você pega aqui um ângulo inferior, borda lateral, ele está num terço mais acima. Então, ele está acima do redondo maior. Tá? E ele está aqui, tá vendo? Ó? Olha só a inserção dele. No meio deles aqui é o infra. Então, ele rota externamente também. Tá? E por lado de dentro da escápula, aqui a gente tem um subescapular. Que ele vai estar aqui, ó, que ele já não está mais no tubérculo maior. O tubérculo maior está aqui, ó, ele está no tubérculo menor, que é o cara que vai rotar internamente. E aí também é uma musculatura que a gente olha muito. Geralmente, às vezes a gente vê, né, o cara está assim, ó, com o ombro rotado para dentro, e ele está com o complexo escapular em cima e ele anda assim. Inclusive, tem até marombeiro, né? O cara tem um peitoral grandão, mas o cara é assim, ó, meio corcunda, curvado. Cara, isso aqui é muito bacana de se estudar e trabalhar. Muito legal, muito legal. Então, essas são as musculaturas do manguito. Legal? Deixa eu voltar lá. Tratamos o manguito e vamos falar agora do deltoide. Também é um músculo importante aqui. Deixa eu tirar os outros. Pronto, já tá bom. Olha lá, ó. Deltoide. É um músculo que a galera gosta de treinar. É um músculo que vai estar mais ligado à parte estética, né? Até agora a gente está falando ali de muitos músculos estabilizadores, não tem um visual tão grande, a não ser se é rádio, né? Para o fisiculturismo, então ele fica mais proeminente ali. O latíssimo do dorso também, trapézio, tá? Mas são músculos ali que a gente viu alguns mais profundos, igual, por exemplo, a musculatura do manguito rotador. Mas o deltoide, né? O ombro está aqui. Então a gente tem aqui a porção anterior dele, ó. Tá na clavícula, na porção mais lateral da clavícula, você vai pegar aqui na articulação do acrômio, vai passar pelo acrômio e depois vai estar ali na espinha da escápula, um pouquinho mais abaixo. Né? E aí a gente sabe das movimentações, né? Então ele faz flexão do ombro, faz abdução do ombro, ele vai fazer extensão também,
vai fazer uma abdução ou extensão horizontal também. Essas são as musculaturas envolvidas aí, tá no ombro. Vou trazer mais um ponto de reflexão para vocês. É muito comum, né, hoje, quando o cliente chega para um treinamento, muitas das vezes procurando uma base estética, a gente já chega, o cliente às vezes não tem uma condição motora legal, a gente tem toda uma didática, mas a gente já chega frisando esses componentes estéticos. Olha quanto músculo que tem e qual a visão geral que deveríamos ter enquanto profissional para chegar no ombro. Porque o ombro, ó, ele está se ligando ó, na escápula, né? E vai ter como inserção aqui ó, a tuberosidade deltoide no úmero. Só que a gente viu que tem vários músculos que precisam fixar melhor essa escápula. E a gente não pensa nisso. É muito comum, eu vou treinar manguito para fortalecer. Eu queria que vocês acompanhassem meu raciocínio. Eu treino manguito para fortalecer e tal. Cara, mas o manguito, a gente viu que o manguito, ele está na escápula e no úmero. Ou seja, ele está coaptando o úmero na escápula. Mas e a musculatura que está ancorando a minha escápula? E a musculatura que está estabilizando a minha escápula? E aí, o que adiantaria eu mexer no manguito, fortalecer o manguito se eu tenho uma escápula incompetente? Se eu tenho um serrátil incompetente, se eu tenho um trapézio incompetente, se eu tenho um peitoral menor muito encurtado, se eu tenho uma discinese escapular, se eu tenho um chúcheo anterior muito forte. Entende como é que o conhecimento, ele faz a gente refletir sobre algumas coisas? Então, assim como existem protocolos né, dentro aí do American College para iniciantes, intermediários e avançados, temos que hoje, com as informações que temos acesso também, de criar protocolos de treinamento, por exemplo, o cliente chegou, cara, eu preciso entender como é que ele está funcionando, como é que a escápula dele funciona, como é que estão os movimentos, em movimentos simples, às vezes uma elevação frontal aqui, uma lateral, uma puxada, eu já consigo ver como é que aquela escápula se comporta. Então, cara, primeiro eu preciso trabalhar essa escápula. Primeiro eu preciso trazer estabilidade para essa escápula. Poxa, eu consegui melhorar a estabilidade da escápula? Aí tudo bem, eu posso até pensar em manguito. Vamos ver como é que esse manguito está coaptando aí essa cabeça do ombro. Pô, pensei em manguito. Aí depois que eu começaria por um trabalho de ombro, aí você vem aqui com a musculatura do peitoral, tá vendo? Então, toda uma didática. Na reabilitação, né, depois que o cliente ele sai de um processo de reabilitação do fisioterapeuta e vai para nós, o educador físico responsável por cuidar dessa parte de lesão, ele vai analisar isso tudo. Entende? E aí, claro que você vai ter a parte de influência. Não estou falando que você não pode passar um exercício de ombro para o seu cliente. Eu estou falando que o mais importante para você naquele momento não é o exercício de ombro em si, mas é você cuidar do complexo da escápula dele. Entende? Isso é libertador. Então, vamos dar uma olhada aqui no peitoral. Aí depois a gente vai para o peitoral. Olha lá. Vamos tirar aqui para a gente ver o peitoral. Olha lá, aí você tem o peitoral. Tá vendo? E aí ele vai estar aqui, ele tem né, a sua basezinha aqui também a sua origem na clavícula, próxima medial da clavícula, externo, manubra, corpo externo, aqui também na bainha do reto abdominal ele vai ter uma ligação, e ele está lá no úmero, olha lá. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, olha lá. Ele vai estar lá no úmero, ó. Tá vendo? Trocante é maior aqui, só que ele vai estar aqui mais no lábio lateral, na linha intertrocantérica, na cristílica aqui, ó. Tá vendo? E ele é um rotador interno também, pela posição que ele está, ele puxa o úmero internamente. Vamos para mais um exemplo prático. O cara chegou e o cara quer ficar com o peitoral grandão. Aí o cara treina peitoral comprometendo a amplitude. Vamos colocar aqui no nosso exemplo, esse cara conseguiria ter uma boa amplitude de peitoral, mas não, ele prioriza a carga, compromete a amplitude e coloca peso. O cara até terá um peitoral hipertrofiado, mas como eu sei da inserção dele ali e sei que ele é um rotador interno, esse cara encurtado vai contribuir muito assim, ó. Então por isso que é muito comum você ver o cara grandão, e aí o cara tem um trapézio desse tamanho, porque o cara treina muito trapézio, mas não pensa nas fibras inferiores do trapézio, não pensa numa boa abdução escapular, não pensa num trabalho de serrátil, aí a escápula dele não tem uma boa aderência. Ele treina muita dorsal também, mais encurtada, rotando para dentro, peitoral menor encurtado, cara, é assim. Tô falando alguma besteira? Eu gosto de trazer esses exemplos para vocês poderem entender o que é você transferir uma prática, um conhecimento teórico para a prática. A partir do momento que eu tenho um bom entendimento de origem, seção, de onde está o músculo, de onde que não está, eu consigo ajudar esse cara. Entende? Então, tudo isso. Então, para eu chegar, para eu conseguir falar com o cara assim, ó, nós vamos treinar para você ter um peitoral grandão, mas, cara, tem todo um complexo, porque o peitoral, ele está no número também. O número está na escápula. Como é que está a minha incompetência de costas? E muitas das vezes o cara treina muito peito e poucas costas.
Aí a escápula dele tem competente, mas o húmero está na escápula e como é que está esse complexo? E aí a gente vê até o cara que busca estética, esteticamente não está legal. Por isso que o fato de estudarmos, termos informação, é importante. Porque aí eu vou conseguir ajudar esse cara. Imagina um cliente, para quem trabalha somente com estética, você fazendo esse desenho com ele, você explicando as partes, mostrando para ele como é que a parte estética dele pode ficar melhor com um treinamento desse, com esses cuidados, com esse olhar. Você transferindo o que é teórico para a prática, para diversos clientes. Então é isso, pessoal. Essa era a informação que eu tinha para trazer para vocês. Fez sentido? Gostaram do conteúdo? Poxa, não deixe de dar aquele like no vídeo, isso nos ajuda, ajuda o YouTube a entender que o nosso conteúdo tem qualidade e entregá-lo para mais pessoas. Se você ainda não segue, começa a seguir a gente, curte, compartilha com os amigos, pô, tem um amigo, um colega, fez sentido para você, pode vir a fazer sentido para ele também? Encaminhe esse vídeo para ele. Não deixe de ativar as notificações também. Nosso próximo vídeo aqui vai ser sobre a artrocinemática do ombro. Então a gente vai pegar toda a parte de ósseo, parte muscular e ver como é que acontece essa harmonia de movimento. Foi um prazer ter vocês aqui. Beijo grande e até a próxima.